Na aula de hoje nós vamos falar sobre funções no Dart. Função é muito importante, principalmente quando no seu código você tem algo que você vai utilizar mais de uma vez, alguma coisa reutilizável. Como se define uma função no Dart? Primeiro item, o próprio main, que é a função principal da linguagem, já é uma função. Então a gente já vê uma definição dela aqui, né? Void, ela retorna vazio, main, abre e fecha, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um exemplo de uma função. Vamos supor que eu quero imprimir na tela, por exemplo, o nome. Nome, dois pontos, Davis. Aqui é o nome que eu estou imprimindo na tela. Se eu quiser imprimir outro nome, por exemplo, o que eu vou fazer aqui? Eu teria que copiar nome, dois pontos, Maria. Se eu quiser imprimir novamente, eu tenho que colocar nome, dois pontos, José. Repare que aqui a gente tem três linhas e isso é fixo, nome, dois pontos. Uma identificação, nome, dois pontos, nome, dois pontos. Então a gente poderia criar uma função chamada meuPrint, que eu só passo o nome, ele imprime o resto, que faltou nome, dois pontos, ou print nome poderia ser. Para definir uma função no Dart, como você faria? Primeiro, no Dart a função vem após o main. O main aqui se define após o main. Tem algumas linguagens que se define antes, aqui seria após o main. Então, primeiro item, eu tenho que definir o tipo da função. Se a função ela vai retornar algum valor, ela vai retornar alguma coisa, ou ela não vai retornar nada. No caso, ela só vai imprimir. Então eu defino void, perfeito, o tipo dela, eu vou chamar de print nome, letra minúscula no começo e lower camel case. Print nome, o N maiúsculo. E nesse caso, essa função, então dentro dela, ela vai ter um print, que vai ser o que vai ser executado, olha só. Mas você vai falar o seguinte, mas como esse nome vai chegar na função? Como ela vai receber essa variável? Aqui, ó, você coloca a variável a ser recebida. No caso, uma string, tipo string, nome. Então, função vazia, ela vai retornar vazio, chama print nome e vai receber uma variável nome tipo string. E aqui, o que a gente faz? A gente substitui o que a gente quer fazer e soma o nome. Prontinho. Essa função está pronta. Print nome, ela vai receber alguma coisa e vai imprimir nome, dois pontos, nome. Como a gente faria? Eu vou rodar primeiro esse código de cima, ela não chama o print nome ainda para a gente ver. Olha só. Então esse código de cima é assim. A gente vai ter agora um novo código da seguinte forma. Print nome string, né? Entre apóstrofos. Maria e José. Então essa função, aqui eu vou comentar, tá? Vou deixar disponível no código para vocês, para referência, tá? Mas vou deixar comentado. Então olha que interessante, ele vai imprimir a mesma coisa, o resultado final será o mesmo, porém o print nome vai fazer a montagem desse nome, dois pontos, na frente, olha só. Rodando. Igualzinho, nome, nome e nome. Qual a vantagem disso? Imagine que você tenha uma tela, um view, e você queira mudar esse view, você quer formatar. Se você mudar na função, olha só, eu quero o nome, dar uns espaçamentos na frente e nivelar, né? Olha que interessante. Mudou na função, ele muda em tudo, olha que legal. Uma função, a gente pode receber mais de um parâmetro. Então vamos pegar a print nome que a gente já tem e vou deixar ela para baixo e vou criar uma nova aqui. Eu vou criar uma nova chamada print nome idade. Vai imprimir o nome e a idade da pessoa. Então a gente vai receber string nome, vírgula, int idade. Você vai passar o nome e a idade para a função. E a função, o que ela vai fazer? Ela vai imprimir nome e idade. Então, essa função ela está recebendo dois parâmetros. Aqui eu vou normalizar, né, para ficar tudo juntinho ali com os pontos. E vou colocar idade. Lembra uma coisa? Idade. Se eu colocar isso, ele vai dar erro. Por quê? Porque idade, ela é numérica. Vou rodar só para a gente ver o erro mesmo. Ah, outra coisa. Eu vou comentar esse, né, e vou preparar uma linha de print nome idade para gente.
E vamos rodar para a gente ver. Por que vai dar erro? Porque ele não consegue imprimir. Eu vou colocar 30 aqui, tá? Ele não vai conseguir imprimir, por quê? Porque int ele não imprime direto no print. A gente já viu. A gente vai ver agora uma coisa bem interessante. Tentar rodar, tá? Ele não deu, por quê? Porque o int, esse 30 é int, ok? Ele não consegue. Agora que é uma parte interessante. No próprio Dart, quando você tem um int, ele tem algumas funções que já são aplicadas. E já está tipado isso na linguagem. Olha que interessante. Idade, ponto. A partir desse momento, ele vai... Aqui são métodos, na verdade. Mas ele vai chamar, por exemplo, a toString. Então eu posso colocar toString. Ele já vai converter, tá? Na idade, ele vai chamar essa função toString e vai converter para string a variável idade. Agora funciona. Aqui print nome, idade, né? Vou chamar ela certa, prontinho. Nome, idade. Se a gente não usar o toString, olha que interessante, só dar o erro novamente. Ó, sem o toString, ele fala o seguinte, ó, idade, né? Eu não consigo colocar um campo int numa string, então tem a conversão. Você pode ver, um ponto na frente, ele já vai chamar uma função aqui, né? Um método de conversão, toString. Esse aqui é uma função que vai converter int em string. Então aqui uma função com dois parâmetros. Ele recebe nome, idade, imprime nome e idade. Agora, o que acontece? Aqui essa função é void, ela não retorna nada, tá vendo? Ela é vazia. Agora vamos fazer uma função que retorna um valor. Como a gente faz isso? Primeira coisa, a gente define a função, o tipo de valor que ela vai retornar. Vamos supor que eu quero uma função que ela vai multiplicar por 2 o número. Então ela vai receber um int e retornar um int. Eu vou chamar ela de multiplica 2, ok? O nome dela. E ela vai receber um int valor. E ela vai fazer o quê? Ela vai dar um return valor vezes 2. Então nessa função ela vai retornar um int e receber um int. E retornar o valor vezes 2. Agora, como vai retornar alguma coisa, eu posso dar um print nela para eu receber esse valor. Multiplica 2. Vou colocar 10 aqui de parâmetro. Olha que interessante. Quanto que é 10 vezes 2? Vamos ver? Run. 20. A gente está chamando a função multiplica 2 dentro do print. Tá? Então você está passando, na verdade, pro print uma função. Multiplica 2. Caso eu queira, como é um número, né? Aqui ele já vai retornar número. Se eu quiser escrever alguma coisa antes, eu até posso, ó. O dobro de 10 é mais. E agora olha que interessante. Como é int, você pode aplicar na própria função, mesmo não tendo, você não tipou isso, mas o próprio Dart já vai te dar o toString. Então, todo int vai ter o toString dele. Então, multiplica 2 ponto toString. Eu peguei essa função, esse int aqui, e apliquei o toString nele, dentro do print. Olha como a linguagem é bem avançada, né? Em relação a isso. Ó, o dobro de 10 é 20. Eu vou criar uma variável aqui, int, chamado valor mesmo, tá? Depois eu vou comentar um pouquinho sobre a tipagem das variáveis também e o escopo delas. Eu vou pegar esse 10 que a gente colocou e colocar aqui fora, ó. Valor igual a 10 e colocar o dobro de dólar valor. A gente usa os dois modos. O dobro de dólar valor é multiplica 2 de valor. Então, o dobro de valor é multiplica 2, que é a nossa variável, valor. Rodar. O dobro de 10 é 20. E agora, como é uma variável, eu posso colocar 100. Qual o dobro de 100? O dobro de 100 é 200. Então, qualquer valor que você colocar aqui, a função vai retornar return para você o valor de 1000. O dobro de 1000 é 2000. Aqui a gente vê um exemplo de uma função que retorna um valor. Aqui pode ser int, pode ser double, pode ser string, pode ser bool. Vamos criar uma outra função. Essa função é bastante usada, até vou criar para vocês. Ó. Bool, vou colocar é par, se é par ou ímpar aqui. É par, ele vai receber um int, um número int, chamado de valor também, perfeito? Um número pode ser aqui, ó. Eu vou receber uma variável chamada número e vou retornar para ela se é par ou não. Como a gente verifica
se o número é par ou ímpar. Lembra da percent que a gente viu no vídeo anterior? Então você pode fazer assim, if número percent, que seria o resto da divisão por 2, for igual a 0, o número é par. Return true. Retorna verdadeiro. Caso contrário, você pode, se quiser, colocar o else aqui, else, return false. Então, ele tem duas opções, return false. Essa função pra gente, ela vai verificar se o número é par ou não e retornar um bool. Então, é par int número. Se número mod 2, exemplo, 2 dividido por 2 dá 1 com o resto 0. 3 dividido por 2 dá 1 com o resto 1. Então, se o resto for 0, ele é par. Caso contrário, ele é falso. Ele não é par. Então, a gente pode comentar esse daqui, essa daqui. Eu vou comentando, tá? Para ficar todo o código para vocês. Eu coloco assim, print é par de 2. Vamos ver? True, ok? 2 é par. E se eu passar o valor de 3 aqui? 3 é par? False. Então vamos colocar 4. 4 é par ou não? Vamos ver? 4, ele é par? Sim. Então a gente vê um exemplo de uma função retornando um bool. Então a função vai ter seu nome aqui, seus parâmetros que ela vai receber e o tipo de retorno dela. Uma função também, você pode passar um parâmetro opcional. Vamos criar uma nova, quero mostrar esse detalhe para vocês. Vamos criar uma função, só é void, tá? Eu vou chamar de minha função. Vamos supor que a primeira variável seja uma string nome, perfeito? A segunda é uma variável opcional. Eu posso colocar, por exemplo, o telefone. Também string, eu quero colocar string porque vai ter traço telefone. Necessariamente o telefone não é obrigatório, ele pode ter ou não. Então eu vou dar um print aqui, ó, print nome, dois pontos, dólar nome, vírgula, telefone, dois pontos, dólar telefone. Só que o telefone, muitas vezes eu não tenho, não é obrigatório. Como a gente deixa essa função não obrigatória? Vamos chamar ela aqui para a gente já testar, depois a gente já deixa ele não obrigatório. Minha função de Davis, nome, vírgula, o telefone. 11 987654310. Pronto. Aqui eu estou passando os dois parâmetros, então ele vai imprimir o que é esperado. Vamos lá? Run. Tá vendo? Quando eu chamei a função, ela imprimiu nome e telefone. Então chamamos a função aqui com dois parâmetros. A minha função, o primeiro parâmetro é Davis, o segundo é o celular, o número do telefone. Agora imagine o seguinte, eu quero que o telefone seja opcional, não é necessário toda vez. Então, para fazer isso em Dart, você pode abrir aqui e fechar chaves, abre e fecha. A partir de agora, o telefone se torna opcional aqui na sua função. Porém, todo parâmetro opcional é necessário que você especifique o parâmetro. Você vai encontrar muito isso em Flutter. Sempre quando você colocar um parâmetro, dois pontos, alguma coisa, é porque ele foi definido assim. Então aqui você refaz da seguinte forma: telefone, dois pontos, o parâmetro. Então temos aqui agora o campo especificado. O primeiro não é necessário especificar, o segundo é. Por quê? Porque você está entre chaves aqui. Então telefone, dois pontos, o parâmetro. Rodando para a gente ver, está funcionando perfeitamente. Tá? Outro item também, agora, a partir de agora com null safety ativo, o parâmetro telefone não pode ter um valor null. Então, para resolver isso, você pode tanto colocar um igual a algum valor default aqui, o valor padrão dele, isso resolveria também. Vamos rodar para a gente ver. Ou a gente usando null safe, que basicamente eu estou dizendo para o compilador que eu posso receber nulo. Ó, essa é uma primeira opção. E a segunda, então a gente colocou igual a um valor. Ou a segunda é você colocar, depois do tipo, interrogação. Isso você diz para o compilador do Dart que você pode receber nulo. Você assume que você vai tratar disso depois. Então vamos ver como ficaria. Tem duas opções aqui de trabalho com essa variável. Tudo funcionando, perfeito. Agora então eu posso chamar, por exemplo, ó, como a gente não quer receber nulo, eu vou colocar ele igual a um valor vazio aqui.
Então vamos continuar. Então eu posso chamar aqui, ó, minha função com um parâmetro só, José, por exemplo. Minha função, José. A partir de agora, a gente já tem aqui, ó, nome José, telefone. A partir daqui a gente já tem, ó, nome José, telefone, nada. Tudo bem. Recebemos aqui. E sempre que passar telefone, precisa do campo valor. Isso vai encontrar muito, quando a gente entrar no Flutter, a gente vai encontrar muito na estrutura do Flutter isso. Todo parâmetro que você tem que colocar o nome dele em valor é porque ele é opcional na definição. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa muito importante, que é como fazer uma função em uma linha apenas. Então eu vou pegar a minha função atual, a gente vai comentar esse bloco, barra, asterisco, asterisco, barra, e a gente vai colocar tudo em uma linha só. É possível também simplificar um pouco mais. Você vai encontrar isso muito também, tá? Ao invés de abre e fecha chaves aqui, existe uma opção de você colocar aqui um igual maior e colocar tudo em uma linha só. Então, se for um comando só apenas, né? Então, a gente vai colocar da seguinte forma: minha função direto print, nome, telefone, de uma vez só. Assim, quando uma função for apenas um chamado de uma outra função, no caso o print também é uma função, a gente pode colocar igual, maior. Isso você vai encontrar também bastante na linguagem. Então, minha função de uma outra forma escrita. Vamos rodar ela para a gente ver. Tudo igual, porém a gente não usou chaves, a gente usou um igual, maior. Então temos aí uma outra forma de escrever aqui a função. O código dessa aula fica disponível para você e a gente viu nessa aula funções em Dart. Até a próxima aula. Muito obrigado. Curso Desenvolvendo Aplicativos em Flutter e Dart, do básico ao avançado. Seja bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. Se é novo, se inscreva, ativa o sininho, deixa like, compartilha.